A agilidade ou método ágil é um dos formatos de trabalho mais usados atualmente em empresas, principalmente de produtos digitais ou desenvolvedoras de softwares. Mas afinal, o que é agilidade? O que está por trás da agilidade? E como o design tem se relacionado com essa forma de trabalhar? Esse é o tema deste vídeo. Vamos iniciar a nossa conversa a partir do conceito básico. Afinal, o que é agilidade? Nós podemos partir, então, utilizando o Manifesto Ágil, que é o grande referencial por trás desse formato de trabalho. O Manifesto Ágil, que foi construído especificamente para que a gente desenvolva softwares de maneira ainda mais eficiente e eficaz diante do nosso cenário de atuação, onde o software está na mão dos nossos usuários, dos nossos clientes, e a interação deles, a interação viva deles, faz com que a gente possa aprimorar esse software, esse produto digital cada vez mais rápido e melhor, por meio da entrega de pacotes de atualização. Não à toa que os nossos aplicativos nos nossos celulares recebem de tempos em tempos um pacote de atualizações que traz ali melhorias na experiência de uso ou até melhorias na tecnologia, mais segurança, velocidade e estabilidade dentro dos nossos usos. Dentro desse princípio, o Manifesto Ágil aparece como uma maneira de a gente entender como desenvolver esses produtos digitais que se distanciam e diferenciam, por exemplo, de produtos analógicos. Nós temos dentro do Manifesto Ágil 4 pontos fundamentais que são importantes de termos em mente quando a gente falar deste assunto. Dentro dele nós temos ali uma priorização, pelo que está destacado aí na imagem, em relação ao complemento da frase. Porém, nós entendemos que tudo que compõe este ponto fundamental é importante. Mas vale reforçar, aquilo que está destacado tem uma importância maior. Vamos então começar com o primeiro item, que é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, até porque processos e ferramentas são meios para a gente alcançar um fim, e nada é melhor para que a gente entenda o nosso processo de desenvolvimento do que a interação entre as pessoas. Nós conversarmos uns com os outros a respeito do projeto, do produto, daquilo que a gente está trabalhando, é a melhor forma da gente compreender e entregar mais eficientemente, com mais eficácia, o necessário, seja para o cliente, seja para a empresa, para o nosso negócio. O segundo item é software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente, até porque o software ou o produto digital, podemos então fazer esse paralelo, ele é o ponto mais importante que nós temos, ele é vívido, ele muda, ele evolui. Uma documentação abrangente precisa ser constantemente atualizada. A documentação é importante, mas nós sempre temos que pensar que o mais importante é o software ou o produto digital estar atualizado, estar com o valor necessário que a gente quer entregar para os nossos usuários. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Uma outra característica desse tempo vívido em que nós estamos e que as coisas mudam constantemente. Cada vez mais é difícil colocar tudo que precisa abranger dentro de um contrato ou dentro de uma documentação. A colaboração acaba sendo mais importante, mais eficiente e eficaz para o desenvolvimento da solução que nós estamos nos propondo a lidar. Responder a mudanças mais do que seguir a um plano. Novamente, uma outra característica, na verdade, do nosso tempo, daquilo que nós vivemos. Nos adaptar à mudança, estar preparados para a mudança, é o que vai nos tornar mais resistentes, mais eficientes, mais eficazes em proporcionar um maior valor para os nossos clientes e, com isso, claro, entregar um maior valor para o negócio ou para a empresa que nós estamos trabalhando. Esses são os 4 pontos fundamentais de tudo que a gente entende como agilidade em software, em
produto digital. Aqui estou sempre fazendo um paralelo e reconhecendo o produto digital como um software, como um sistema que nós estamos entregando para os nossos usuários, para os nossos clientes. Então, de indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir a um plano, compõem os 4 pontos fundamentais. Além deles, claro, nós temos 12 princípios que norteiam o conceito de ágil, aquilo que é agilidade para o desenvolvimento de softwares, de produtos digitais. Mais do que cair aqui em cada um deles e lermos eles, eu queria ressaltar alguns pontos, destacar alguns elementos dentro desses princípios que vão nos ajudar a entender, inclusive, como que o design consegue se adaptar e abraçar um conceito ágil de desenvolvimento, de elaboração e da construção de soluções. Então, entre outras coisas, mas como um ponto destacado, os princípios do Manifesto Ágil vão nos trazer, por exemplo, a satisfação do cliente por meio de uma entrega contínua como uma coisa importante e fundamental. Nós também temos tirar vantagem das mudanças visando a vantagem competitiva. Quanto mais adaptáveis, quanto mais resilientes, o contrário de resistente, inclusive, quanto mais resilientes e mais responsivos nós formos na resposta às mudanças que acontecem no nosso meio, mais nós vamos trazer vantagem competitiva para o negócio. Entregar frequentemente um software em funcionamento, ou seja, constantemente o nosso produto digital, a nossa solução, o nosso sistema está na mão do cliente, ele utilizando e absorvendo novas funcionalidades, novas melhorias. Trabalhar diariamente em conjunto é muito importante que todas as pessoas que compõem aquele time, aquela equipe que está trabalhando naquele software, naquele sistema ou naquele produto digital, que trabalhem colaborativamente para a gente alcançar os melhores resultados. Suporte necessário e confiança nas pessoas que estão trabalhando para aquele software. Acaba que a empresa proporcionar o ambiente, as ferramentas, o espaço e todo o suporte necessário e confiar que os profissionais estão ali fazendo o seu melhor, fazendo o seu trabalho, faz parte dos 12 princípios da agilidade, a conversa face a face, a interação entre as pessoas, a conversa e a comunicação constante, fluida entre as pessoas do projeto, da solução, do produto, é um dos principais pontos quando falamos de sistemas ágeis e métodos ágeis de trabalhar. Dentro do Manifesto Ágil, esse é um ponto importante. Software em funcionamento, que é a medida do progresso. Colocar ali não só o software para funcionar, mas todas as melhorias que forem identificadas, correções, o que for necessário para aquele software, para aquele produto digital continuar a evoluir, é o princípio mais importante, a gente colocar isso nas mãos do cliente. Desenvolvimento sustentável, isso passa também por entendermos, inclusive, tecnologias que estamos usando, design system que tem dentro daquele produto, como a gente garante um desenvolvimento sustentável. A excelência técnica e um bom design é um dos princípios do Manifesto Ágil também. Simplicidade, manter a simplicidade naquilo que a gente faz, na forma como a gente faz e na forma como a gente entrega. Equipes auto-organizáveis, esse é um ponto importante. Se nós estamos dando suporte e confiança para as pessoas trabalharem, as equipes precisam se auto-organizar, entender como organizar o seu trabalho, como comunicar o seu trabalho entre os seus pares e comunicar o seu trabalho entre outras equipes do ecossistema da empresa. A auto-organização é importante porque é por ela que a gente vai, por exemplo, encontrar uma eficiência melhor. Também refinar e ajustar o comportamento das equipes dentro do que foi aprendido. Então, a equipe auto-organizada também é responsável por olhar aquilo que funcionou, o que não funcionou e como a gente pode fazer melhor no próximo ciclo, no próximo período de tempo. Isso também faz parte de uma equipe auto-organizada.
Um outro aspecto importante quando a gente fala sobre método ágil, sobre conceitos ágeis, na verdade, sobre o manifesto ágil, é um ponto que eu acho importante, está no meu dia a dia, eu discuto muito isso, que é o que é negociável e o que não é negociável quando a gente fala sobre o desenvolvimento de produtos digitais. Tá? Então a gente sabe que a qualidade, por exemplo, não é uma questão negociável. A qualidade é uma coisa perene, nós precisamos mantê-la e entregá-la constantemente para os nossos clientes, para os nossos usuários e também para a própria empresa. Nesse sentido, como que funcionam as negociações dentro do conceito de um produto digital, de um software, de um sistema? Nós temos 3 coisas que são negociáveis e dentro do fluxo ágil, dentro do nosso dia a dia ágil, isso aparece constantemente para a gente elaborar e entender como a gente pode atuar. Um deles é o escopo. Quando a gente entende que tem algo para entregar e ela não cabe dentro do tempo que nós temos para desenvolver ou dentro do custo que nós temos para desenvolver aquilo, a gente discute o escopo. Eu posso recortar essa entrega, reduzi-la, reparti-las em partes de entrega de valor menor que eu consiga entregar dentro do que a gente tem. A discussão de escopo é muito importante dentro do contexto ágil de trabalho, porque a gente sempre vai tentar encontrar um equilíbrio do tamanho do que eu preciso entregar dentro do prazo e do custo que a gente tem disponível. Um outro ponto que a gente pode negociar é o próprio prazo. Uma vez que eu tenho que entregar algo e não consigo reduzir essa entrega por um valor menor, que eu consiga produzir em menos tempo, eu tenho que negociar o prazo. Vamos negociar mais prazo para eu conseguir desenvolver aquilo que é necessário, criar o que é necessário, elaborar o que é necessário para a entrega. E um outro é o custo. Quando for possível, será que se eu investir mais eu consigo atender o escopo e o prazo que foram definidos? De repente o custo pode ser um caminho para a gente negociar. O importante de entendermos aqui é que dentro de um contexto ágil de trabalho, nós discutimos escopo, nós discutimos prazo, nós discutimos custo, mas jamais a gente discute a qualidade do que vai ser entregue. Continuando então, e para resumir o que a gente falou, o que a agilidade pressupõe? Ela é uma forma de trabalhar que proporciona chegarmos primeiro no lugar certo e nos mantermos ali o maior tempo possível, uma vez que o próprio lugar certo pode mudar. Isso também faz parte da vivência daquilo que muda, as pessoas mudam, as interações mudam, os desejos mudam, as necessidades mudam. Então a agilidade é a gente chegar antes no lugar correto e nos mantermos no lugar correto por tempo necessário, mas entendermos quando esse lugar correto começa a mudar para um outro espaço, para um outro objetivo e a gente caminhar nessa direção. E essa é uma das coisas mais fantásticas, na minha visão, uma das coisas mais legais da gente trabalhar com um produto digital, que é um produto vivo, entre aspas, porque ele continua evoluindo constantemente e de repente ele se torna um outro produto pela própria interação e adaptação que a gente faz para atender aos desejos, necessidades e dores dos nossos clientes, dos nossos usuários. Com esse objetivo, vários métodos foram criados, baseados principalmente nos preceitos do Manifesto Ágil que acabamos de ver. Então existem métodos de trabalho, a gente trabalha com esses métodos, mas foram métodos que foram construídos a partir da leitura, da interpretação, da aplicação do que a gente viu enquanto princípios e pontos fundamentais do Manifesto Ágil. O design, que também é uma aplicação de um processo de trabalho, converge com a agilidade, conseguindo se integrar tanto para atender aos 4 pontos fundamentais como aos 12 princípios da agilidade. O nosso próprio processo de trabalho enquanto designers já traz algumas dessas características. A interação, os indivíduos, a maneira como a gente lida com o trabalho, a comunicação entre nós, entre pares, como a gente consegue acionar outras pessoas, nos preparar, nos adaptar às mudanças. São características do design que a gente vê refletida dentro do Manifesto Ágil e que aproxima essas duas formas de trabalhar. Mas seguindo, vamos entender um fluxo, né? Vou trazer aqui um fluxo genérico, um exemplo de fluxos de trabalho ágil e como eu tenho praticado o trabalho de design dentro deste contexto. Vamos partir aqui primeiro para entender o que compõe um time de produto. Um time de produto, uma equipe multidisciplinar com diferentes conhecimentos que trabalham juntos para conseguir equilibrar valor para cliente,
valor para negócio / empresa. Essa equipe multidisciplinar trabalha junto em um único propósito. Lembrando, uma empresa pode ter vários times de produto, pode ter um time de produto, 2 times de produto, trabalhando no mesmo produto, mas em partes diferentes, mas é interessante a gente entender como são compostos, de um modo geral, times de produto. Então, o time de produto normalmente vai ter ali um núcleo especializado em negócios, que a gente pode ter ali Product Managers, Product Owners, Business Owners, são pessoas que trabalham para ajudar ali a elaborar, a construir e a trabalhar com o negócio. Nós temos ali um núcleo de conhecimento em design, onde vai ter ali, por exemplo, UI Designer, UX Designer, Content Designer, Motion Designers, enfim, a gente vai ter ali vários especialistas em design ajudando a elaborar as soluções necessárias, e nós temos, claro, um núcleo de conhecimento em tecnologia, que são pessoas como, por exemplo, o Back-end Engineer, o Front-end Engineer, o SEO Analyst, o CRO Analyst, entre outros profissionais que trabalham com a área de tecnologia para entregar o maior valor para o cliente e entregar o valor para o negócio ou para a empresa. Claro que nem todos os times vão ter todos esses perfis. Aqui são exemplos genéricos que nós temos. Cada time de produto vai entender quais são os perfis que precisa para entregar o maior valor para os clientes, mas nem todos vão ter todos esses profissionais. Aqui é só um exemplo para a gente entender. Toda essa equipe vai trabalhar junto em ciclos de desenvolvimento, em períodos em que a gente vai pegar uma quantidade de coisas para fazer, vamos fazer essas coisas e vamos entregar essas coisas. Quem vai fazer essas 3 etapas é o time de produto. Vamos entender então um fluxo, aplicado isso num fluxo bem genérico, exemplo, simplificado de como funciona o design dentro do método ágil de trabalho. Aqui eu gosto de trazer primeiro o nosso planejamento de médio e longo prazo. É importante falar, às vezes quando a gente precisa criar um produto novo, um produto que ainda não existe, a gente precisa trazer alguma informação nova, ou realinhar o produto que já existe e está entendendo que de repente não é mais ali, não faz mais tanto sentido aquele produto, para onde vai aquele produto? A gente pode então trazer como ferramentas para esse planejamento de médio e longo prazo algumas ferramentas como o Discovery, que vai resultar num Concept Backlog, uma lista de tarefas, uma lista de funcionalidades, uma lista de coisas para a gente fazer. Essa lista de coisas conceituais que a gente vai fazer vai se transformar num Product Backlog, uma lista de coisas que esse produto tem que ter, ou tem que refazer, ou tem que construir quando é alguma coisa nova. Tendo o Product Backlog, a lista de coisas que esse produto vai ter, a gente vai fatiar isso em ciclos ágeis, ciclos que a gente vai desenvolver, vai elaborar, construir aquilo que é necessário para a entrega de valor. Nesse sentido, todo ciclo começa com um planejamento. Então, a primeira coisa que o time de produto vai fazer é se reunir e planejar o que cabe, o que podemos, o que conseguimos fazer daquilo que já foi priorizado no backlog de produto, o que a gente consegue fazer no nosso próximo ciclo. Esse ciclo normalmente é de 1 a 2 semanas, tá? Normalmente, dentro do meu trabalho, da minha experiência, tem sido de 1 a 2 semanas, mas também não é cravado em pedra, isso pode se adaptar a determinados times de produto, enfim, acredito que existam ali outros tipos de aplicação. Mas dentro da minha experiência, normalmente é de 1 a 2 semanas o ciclo de desenvolvimento, o ciclo de evolução, construção e elaboração dessas soluções. Bom, temos as nossas listas, o que cabe nessas 2 semanas de trabalho. Isso então é elencado e trazido para dentro desse ciclo. O ciclo é chamado sprint, então dentro de um sprint, de um ciclo de desenvolvimento, neste exemplo um ciclo que nós temos de 2 semanas, o que a gente consegue absorver, fazer e entregar dentro disso. Então acontece essa escolha, isso vira o Sprint Backlog, ou o Backlog da Sprint, o Backlog do ciclo que nós vamos trabalhar, e aí a gente tem de 1 a 2 semanas para produzir, fazer todas essas coisas que nós priorizamos na nossa lista de tarefas e entregarmos isso no final de 1 a 2 semanas. Ao final dessa entrega de 1 a 2 semanas, acontece a retrospectiva, que é o momento do time olhar o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo e o que pode ser melhor no próximo ciclo, para que assim o time evolua constantemente. E aqui a gente já consegue fazer algumas relações com os próprios conceitos que a gente viu do Manifesto Ágil, tanto os 4 pontos fundamentais quanto os 12 princípios do Manifesto Ágil. A gente já consegue ver aqui como algumas coisas estão sendo refletidas para reforçar esses conceitos.
produtos. É importante falar que também acontece normalmente a daily, que é um encontro diário, um encontro onde todo o time se reúne para contar um pouco o que foi feito no dia anterior, o que está sendo feito naquele dia e se existe alguma coisa algum obstáculo, algum problema, alguma dificuldade que precise da atuação de mais de uma pessoa ou que alguém ajude aquela pessoa a destravar aquele ponto especificamente. Isso envolve também interações, comunicação face a face, interações e pessoas, né? Indivíduos e interações, na verdade, que a gente consiga todos entendermos o que os outros estão fazendo, o que a gente está fazendo e como a gente pode contribuir. É muito importante que eu saiba o que eu estou fazendo e o porquê, e que os outros saibam o que eu estou fazendo e o porquê, que eu saiba o que os outros estão fazendo e o porquê eles estão fazendo, para que a gente consiga se ajudar. De repente até um auxílio aparece sem que a gente tenha previsto, porque alguém fala algo e fala, poxa, estou fazendo algo parecido, a gente pode trabalhar junto, pô, já fiz isso aqui num outro momento, posso trazer um conhecimento para você. Por isso que acontece a comunicação e ela é muito necessária para que a gente faça. Lembrando que a comunicação hoje acontece de diversas maneiras, tá? A gente fala de comunicação face a face, mas hoje existem muitas maneiras da gente fazer essas comunicações. Importante que ela aconteça com frequência, que a gente tenha consciência e conhecimento sobre o que está acontecendo dentro do nosso time de produto, assim como dentro da empresa também, que a gente quer saber, né? E aí, olhando para cá, vocês vão ver que eu coloquei um exemplo aqui, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, tem dado certo em muitos cenários, que é o time de design sempre está trabalhando na construção de artefatos e do que é necessário, uma sprint à frente, né? Um ciclo de desenvolvimento à frente. O porquê que isso acontece, né? Por que a gente recomenda isso? Porque normalmente o time de desenvolvimento, o time de engenharia de software, que vai trabalhar na construção, né, da codificação dessa solução, precisa de alguns artefatos que nós, designers, que vamos dar, orientar e passar para ser implementado. Esses materiais, eles precisam estar prontos. Então não faria muito sentido que a gente começasse a produzir um material ao mesmo tempo que o time de desenvolvimento, o time de engenharia de software, começasse a trabalhar naquela mesma entrega. Porque ele ia chegar um momento e falar, poxa, cadê aquele asset? Cadê aquele banner? Cadê aquela imagem? Cadê aquele texto que eu preciso? E a gente vai falar, poxa, não terminei ainda, eu vou terminar no ciclo de 2 semanas. Quando terminar as 2 semanas eu te entrego isso. Então normalmente a gente trabalha com uma equipe de design dividida entre produzir os artefatos, as pesquisas, os desenhos dos fluxos que nós precisamos para que o time de engenharia trabalhe na próxima sprint, o que exige ali que o Product Manager e o Product Owner tenham um conhecimento prévio de pelo menos 2 sprints para a gente conseguir distribuir, e eles também, né, a gente enquanto designer também trabalha analisando o que está sendo entregue na sprint atual. Então, um exemplo, a gente mudou um texto num fluxo de cadastro, a gente foi lá e mudou um texto ali para entender, porque a gente entendeu que o texto não estava fazendo sentido, as pessoas não estavam compreendendo. A gente vai analisar o texto na sprint atual, vou dizer assim, no ciclo atual. A gente está ali com o time de engenharia de software olhando o que está sendo entregue, se aquele texto, se está funcionando, enfim. E por outro lado, a gente está desenhando aqui, por exemplo, um banner novo que vai para a home já na próxima sprint, já no próximo ciclo. Então a gente está desenvolvendo um artefato que vai ser usado no futuro próximo, enquanto a gente está ajudando, analisando e fazendo ali toda uma segurança de qualidade daquilo que está sendo entregue no ciclo atual, na sprint atual. É uma forma que a gente tem de trabalhar com o design dentro disso. Uma outra pergunta, né, uma outra questão que eu recebo, muita gente falando sobre, poxa, mas e o processo de design dentro disso? Né, a nossa elaboração de design, a pesquisa, como é que funciona isso dentro de um ciclo de desenvolvimento, dentro dessa sprint que nós trabalhamos? Eu sempre falo, vamos pegar, por exemplo, o duplo diamante. Né? Hoje eu trabalho com duplo diamante, com triplo diamante como base de trabalho. Mas vamos pegar o duplo diamante. Vamos supor que eu, como designer, trabalho com duplo diamante. A grande questão que nós vamos analisar é o meu duplo diamante, as 4 etapas do duplo diamante que eu vou trabalhar, supõe-se que eu preciso colocá-la dentro de 2 semanas. A minha sprint dura 2 semanas, eu preciso colocar esse duplo diamante em 2 semanas. Se por acaso ele não cabe em 2 semanas, poxa vida, eu preciso de mais tempo de pesquisa. Acho que 2 semanas é pouco para desenvolver esse artefato, essa solução de design, enfim, não tem problema. A gente volta para aqueles princípios da negociação. Se não cabe em 2 semanas, por exemplo, eu entendi que o prazo não está atendendo. Então o que eu vou conversar? Ou eu consigo reduzir o escopo,
para que ele caiba em 2 semanas, vou reduzir, vou colocar uma outra unidade de valor ali, que eu consiga entregar algo nas primeiras 2 semanas e depois algo nas outras 2 semanas, e assim progressivamente. Ou eu vou discutir o prazo, olha, então o time de design vai trabalhar ali 4 semanas nessa tarefa, nesse objetivo específico, e durante as 4 semanas, ou seja, 2 sprints no nosso caso, a gente não vai ter entrega de design nas 2 primeiras, só no final das 4 semanas, para que eu consiga trabalhar, por exemplo. Caso um custo consiga nos ajudar, vou contratar uma equipe de pesquisa que vai conseguir fazer a pesquisa mais rápido, pode ser algo que a gente discuta. Mas é importante a gente entender isso. Poxa, tenho 2 semanas, tenho um sprint de 2 semanas aqui para trabalhar. O meu processo de design, estou vendo aqui, não vai caber nessas 2 semanas, eu vou negociar mais prazo, eu vou negociar o escopo, reduzir o escopo, ou eu vou negociar um custo caso seja aplicável para o cenário que a gente tem. Tá? Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Quando é discovery, que é precisamos descobrir uma coisa nova, é muito abrangente, isso entra no planejamento de médio e longo prazo. Então a gente vai colocar nesta caixinha, e aí é um outro tipo de análise, é um outro trabalho que a gente faz, que não necessariamente vai estar nas sprints de entrega, né, nos nossos ciclos que nós estamos entregando. Tá? Uma coisa que eu acho legal também falar é o quadro de trabalho, né? Então também visando comunicação, interação, pessoas, tudo isso que a gente está falando da visibilidade do trabalho, a gente costuma trabalhar com um quadro de trabalho, que é onde todo mundo consegue ver o que está acontecendo, o que todo mundo está fazendo, como que está sendo o andamento ali das nossas 2 semanas de trabalho, o que a gente conseguiu evoluir, e assim por diante. Existem muitos modelos de quadro, cada time vai desenvolver o seu ali com os espaços que precisa, mas eu gosto desse exemplo genérico aqui. Ele parte de um backlog, que é a nossa lista de coisas que a gente vai fazer naquela sprint. Aí tem uma próxima coluna que é o pronto para fazer. Eu gosto muito dessa coluna, porque normalmente a gente estabelece ali algumas coisas para fazer, mas falta alguma coisa, falta o jurídico mandar um documento, falta alguma informação específica, e aí o nosso Product Owner, o nosso Product Manager, ele vai estar ali ajudando a gente, falando, não, agora temos tudo que a gente precisa, isso aqui já está pronto para desenvolvimento, para realização, para construção, para que a gente faça isso, ou não, aqui eu não tenho ainda, estou precisando de alguma informação, estou precisando de uma imagem que ainda não chegou, enfim, a gente deixa ali o pronto para fazer, para entender que eu tenho tudo que eu preciso para fazer aquilo. Depois tem o próprio fazendo, né? Então aquilo que está sendo feito, o pronto para validar e o validando, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, tá? A validação ela pode acontecer de diversas fontes, às vezes é o time de design que está validando ali se a aplicação, se na interface, se quando a gente abre real ali nos nossos diferentes dispositivos, se o design proposto está funcionando, às vezes é uma pessoa de qualidade que está vendo se o fluxo não quebrou, se algo não sumiu, se um botão não desapareceu, por exemplo, mas está vendo se está atendendo o que a gente colocou de especificação do que precisa estar ali na entrega, ou pode ser a própria equipe de negócios, uma pessoa ali de business que vai estar junto com a gente, falar, peraí, deixa eu ver se está tudo aqui, se era isso mesmo, se assim está funcionando, se eu consigo inclusive mostrar isso depois para o negócio, para a empresa, mostrar o valor dessa entrega. Então normalmente a gente tem um espaço de validação que pode vir, como eu falei, de diversas frentes. E por último, você está pronto, né? Passou das validações, está tudo ok, está pronto para ser entregue, para ser desenvolvido. É uma coisa que a gente trabalha e são os quadros, como eu falei, isso são exemplos genéricos. Aqui a ideia é falar de uma forma um pouco mais superficial sobre esses assuntos, é um momento mais introdutório alguns pontos e como a gente tem trabalhado, como eu tenho trabalhado com o design dentro desses ciclos, né? Eu acho interessante também reforçar que o sistema ágil, né, o manifesto, o modelo mental ágil de trabalho, ele traz muito esse conceito da tarefa puxada, é aquilo que eu puxo e não empurro. Isso é uma diferença muito interessante dentro de um processo de trabalho para uma equipe que é auto-organizada, que é autogerenciada, né, que vai evoluir a partir das suas próprias experiências. O que isso quer dizer? Né? Uma vez que eu tenho planejamento,
de cada uma das sprints. Uma vez que eu participe, é importante então que eu participe de toda a parte de elaboração, que eu entenda a estratégia, que eu sei quais são as tarefas que eu preciso fazer naquele ciclo, eu vou ter isso no meu quadro, né, de trabalho, e eu sabendo que está lá, eu sei o que eu posso ou não fazer, o que eu tenho conhecimento para fazer ou não, eu vou lá e vou puxar, eu vou pegar o que eu posso fazer e vou fazer sem que alguém tenha que me dizer isso. Ou seja, não vai vir alguém dizer, agora você vai puxar, você vai pegar essa tarefazinha e vai fazer. Eu terminei a minha tarefa, ela já está aqui num próximo momento, onde o responsável é uma outra pessoa. Vou dar um exemplo, eu passei para a validação da equipe de negócios o que eu estava fazendo, eu consigo ir lá olhar no quadro e falar, essa tarefa aqui, eu sei qual é, eu já conheço, ela é para mim, eu conheço ela, eu consigo fazê-la, na verdade, eu puxo ela e vou fazendo e vou desenvolvendo. O sistema puxado é muito importante dentro disso, porque isso não haverá alguém ali constantemente nos dizendo o que fazer. Nós vamos entender o que fazer juntos, enquanto time, no planejamento, todos vamos conversar, entender, elaborar e descrever quais são as tarefas que a gente tem para fazer, e uma vez que isso está definido, eu mesmo consigo ir lá e puxar a minha tarefa e executar sem que alguém tenha que ficar me falando o que fazer a seguir. Eu gosto bastante desse conceito e acho que ele é bem importante, tá? E é isso. E aí a gente tem aqui, então, um quadro geral de trabalho, né, um retrato geral do trabalho, do fluxo ilustrativo que a gente tem trabalhado. Existem formas diferentes, como eu falei, existem métodos diferentes de aplicação do que a gente chama do conceito ágil de trabalho, o Kanban é um deles, para quem quiser pesquisar um pouco mais, o Scrum, a gente tem formas de trabalhar, existem especialistas nisso, pessoas que nos ajudam nisso, então os próprios Product Managers são pessoas que conhecem muito disso, Product Owners também, que vão nos ajudar enquanto designers também a compreender esse processo e nos aproximar enquanto uma das pessoas, dos profissionais que estão dentro das equipes, dos times de produto, entregando maior valor. Mas de modo geral é como eu tenho aplicado, como eu apliquei na minha carreira até hoje e tem dado muito certo neste modelo. Claro que, como tudo, né, é uma aplicação evolutiva. É muito importante que a gente entenda isso, por isso que eu falo muito dos princípios do Manifesto Ágil, os 4 pontos fundamentais, os 12 princípios direcionadores do Manifesto Ágil, eles são mais importantes do que qualquer método que a gente for aplicar. Porque o método, ele é um processo, ele é uma ferramenta. Então, ele é menos importante do que a nossa interação e a nossa experiência. Ou seja, a gente vai pegar um método e às vezes vai adaptá-lo, vai fazer pequenas mudanças, uma coisa não vai funcionar, a gente vai fazer de uma outra forma, e não tem problema desde que a gente entenda que estamos conseguindo ser mais eficientes e eficazes na entrega do nosso software em funcionamento ou do produto na mão do cliente, para ele tirar ali o melhor proveito daquele produto que nós estamos proporcionando, oferecendo, gerenciando para eles. Então vale sempre a gente ficar atento a isso, tá? Se parte de um método, se algo que a gente está aplicando, uma ferramenta que a gente está usando não parece estar funcionando, a gente precisa discutir, entender, revalidar, adaptar, visando muito mais os 4 pontos fundamentais e os 12 princípios e muito menos a própria ferramenta, porque ela é um meio e não um fim, né? O nosso objetivo enquanto profissionais não é cumprir a ferramenta e sim realizar o nosso trabalho, a nossa entrega de valor para os usuários, para os nossos clientes. Com essa reflexão final, eu termino esse assunto introdutório falando um pouco de agilidade e de design e como a gente tem interagido uns com os outros. Quem curtiu, quem gostou, enfim, quem puder curtir, se inscrever, compartilhar e comentar aqui no vídeo. Esses são processos de aprendizagem que eu trago um pouco da experiência que eu vivi para que a gente tenha ali algumas referências e ajudar a gente a pensarmos juntos, mas muito mais do que ter uma resposta definitiva, é sempre um caminho evolutivo de aprendizagem, um espaço de aprendizagem. Como sempre, aqui tem as referências que foram utilizadas para a construção desse material, lá em www.faberhouse.com.br, que é o site. Existem muito mais referências, mais artigos, mais textos falando sobre esse tema e outros temas diversos sobre design, negócios e tecnologia. Convido a quem quiser conhecer o nosso site também, e eu agradeço muito a quem me acompanhou e esteve comigo até aqui, e até um próximo vídeo. Muito obrigado!